Já estamos de volta com o Agro Record e agora é hora do Agro Especialista. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Tocantins apontou que a genética do capim faz diferença na prática do diferimento de pasto, que consiste em reservar parte da pastagem para alimentar o rebanho durante a seca. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui agora no Agro Record o Edson Castro Júnior, que é coordenador técnico. Seja muito bem-vindo aqui ao Agro Record, Edson. Muito obrigado pelo convite e obrigado por estar aqui e convidar a gente para falar sobre esse assunto tão importante. Edson, então fala pra gente, quais os resultados mais significativos desse estudo feito pela Universidade Federal do Tocantins? O resultado que foi mais interessante, o que nos atraiu grandes olhos, foi justamente porque o diferimento do pasto, né, como você mesmo disse, consiste em deixar um pouco da comida, ou seja, do pasto, durante um período na seca. E o animal, ele naturalmente é um selecionador de folhas. E nessa pesquisa, ele comparou dois capins. O primeiro foi o marandu, que é o capim mais utilizado dentro do nosso país, e o segundo foi o mavuno, que é a nossa braquiária híbrida. E dentro desses resultados, dentro de um período diferido de 120 dias, o mavuno conseguiu apresentar 16% a mais de folhas. Mas o que isso quer trazer de resultados? A folha, ela é um material mais digestivo para o animal, então ele vai conseguir tirar mais proveito. Isso vai fazer com que o capim ele apresente ganhos positivos para ele dentro de um período de estresse, né? Dentro de um período de seca, e é um período que os produtores sempre ficam muito, literalmente, né? Desesperados, né? Por causa daquela seca e precisa alimentar o seu rebanho, né? E Edson, esses resultados já estão sendo testados em lavouras aqui da região, em pastos aqui da região? Sim, a gente já conseguiu se estender tanto para a nossa microrregião em Ribeirão Preto e também para outras regiões, como por exemplo em Auriflama, Araçatuba, que é uma região de uma pecuária de corte extremamente grande dentro do nosso estado, e também foi se avançando para outros estados, né, como o Tocantins, onde já se foi feita essa pesquisa, também temos na região de Brasília e também na região do Goiás, onde cerca ali o Planalto Central. Nós temos pesquisas que foram executadas até mesmo nas regiões amazônicas, em algumas regiões onde esse capim se adapta para essa prática e também consegue desenvolver a produtividade assertiva para o produtor ali dentro dessas áreas. E Edson, aqui no Brasil, alguns estudos apontam aí que as pastagens, pelo menos 80%, têm algum tipo de degradação. Sim. Essa pesquisa, então, com esses dois tipos de capim, né, que mostrou aí o mavuno aí com uma vantagem, né? Essa pesquisa é bastante importante para isso, né? Sim, totalmente importante. A gente tem que levar em consideração isso porque a nossa pecuária ela precisa produzir mais em menos espaço, né? E isso vai ser uma tendência daqui para frente. Lembrando que também a gente precisa levar a pauta sustentável. Nós precisamos produzir carne de uma maneira, ou carne ou leite, de uma maneira mais sustentável. E o mavuno ele vem como aliado perante a isso. O mavuno ele já chegou dentro do norte, sul, leste, oeste do nosso país. Claro, ele tem algumas certas limitações, no entanto, ele abrange o nosso país de maneira extremamente expansiva, para que o produtor consiga reformar um pasto, ter um pasto produtivo e também conseguir tirar proveito dele em duas épocas diferentes, né? Tanto na época das águas quanto na época da seca. E Edson, como que o pecuarista, então, pode adaptar o manejo para aproveitar da melhor forma as vantagens do capim mavuno? A adaptação, ela se passa por três índices extremamente importantes. Um deles, o produtor não controla, que é justamente a arroba do boi. Isso aí é dependente do mercado. Mas tem dois que são extremamente essenciais, que é controlado da porteira para dentro, que é o ganho de peso dos animais e qual a taxa de lotação que ele vai utilizar, seja mensal, seja anual. Então, se ele controla muito bem isso, com os materiais que ele tem dentro da propriedade dele e também utilizando o mavuno, ele consegue tirar mais proveito dentro da sua área. E assim ele consegue produzir mais carne e também mais leite, dependendo de qual segmento ele estiver. Então, como esses resultados vão poder impactar realmente a pecuária brasileira, principalmente em regiões que têm solo mais arenoso? Não é o caso aqui, muitas vezes, da região de Ribeirão Preto, Sim. mas outras regiões do país podem ser realmente beneficiadas, né?
Exato. O impacto por solos arenosos, ele tem uma certa dificuldade porque o solo arenoso ele apresenta um pouco mais de dificuldades técnicas, né? Principalmente porque o solo arenoso ele precisa de incrementação de matéria orgânica para poder ser mais produtivo e também o crescimento de raízes acaba sendo extremamente essencial e o mavuno ele vem como aliado. O mavuno ele consegue crescer sua raiz em 4 metros de profundidade e até mais. Dentro desses solos arenosos, eles conseguem se tornar mais produtivos e também mais rentáveis. Isso vai fazer com que os pecuaristas, seja da nossa região ou também de outras regiões que tenham esses solos arenosos, eles adotem o capim para ser utilizado dentro de campo. E Edson, a gente está vendo aí uma série de mudanças climáticas, né? Anos cada vez mais quentes. Aqui a gente está numa região muito quente também do país. Como é que o setor está se preparando para essas mudanças? Na verdade, a gente já está vivendo muitas dessas mudanças, né? Baseado na safra passada e também um pouco na safra de agora que a gente está vivendo. E o capim mavuno, ele vem justamente para poder ser um aliado ao produtor também às mudanças climáticas. Inclusive, tem estudos aqui na nossa região, da USP de Ribeirão Preto, que mostraram que o capim ele consegue tolerar, mesmo com 2 graus a mais, né, que é o que está sendo discutido dentro da ciência, e também com maior emissão de CO2 para a atmosfera, conseguir não afetar sua produção. Porque essa é o principal questionamento, né? Se vai afetar ou não vai afetar a produção. E o mavuno ele não foi afetado por essas mudanças climáticas. Assim, ele vai ser um grande aliado aí dentro desses desafios futuros que a gente tem a seguir. E Edson, para a gente encerrar, você tem aí para dizer para a gente qual que é o futuro, os próximos passos do capim mavuno? Os próximos passos que a gente está avançando referente ao capim mavuno é justamente em relação a plantas de cobertura. Hoje é muito utilizado a Rosisiensis, que é uma planta de cobertura que ela tem um preço um tanto quanto acessível e também é fácil de dissecar, mas o mavuno ele também vem como um aliado. Ele consegue produzir pelo menos entre 20% a 30% a mais de massa. Então, se você produz mais massa, você coloca mais matéria orgânica. E essa matéria orgânica ela também vai funcionar como um termorregulador do solo, ela também vai funcionar como um multiplicador de microbiota do solo, que é extremamente essencial, e também controlar plantas daninhas. Ou você vai utilizar menos insumos para controle de plantas daninhas. Esse é o grande passo que a gente quer dar perante ao mavuno, porque ele pode ser um aliado tanto na agricultura quanto na pecuária. Pesquisas importantes para o setor, né, Edson? Sim, isso é importantíssimo para alavancar a nossa agricultura. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente no AgroRecord. Novamente, muito obrigado pelo convite. Obrigada.